No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre conversa entre Luxemburgo e a Gaviões da Fiel. Mudando de tema, hoje houve um encontro do Luxemburgo com esses bandos uniformizados. Um grupelho foi lá, para mim totalmente significante, 200 manés, porque o torcedor do Corinthians tem 30 milhões, né? Foram 200 manés lá, mas o Luxemburgo foi lá e foi pedir tempo para os caras. Não, dá um tempo para nós e tal. Pediu 10 jogos. 10 jogos. E aí? Fez bem o Luxemburgo, não fez? Piperno? Não, literalmente ele jogou para a torcida, né? Fez lá uma média com o bando aí. Então veja, isso já mostra um enfraquecimento de toda essa operação para mudar o técnico, para buscar alguém que tem vendo aí a do palhaçada, clube, tá? Então, quer dizer, mais uma vez, me parece que o poder do Corinthians está de fato terceirizado. Ou seja, o Luxemburgo tem que ir lá pedir 10 jogos para o bando. Então, assim, aí o bando vai ver, o bando magnânimo, vai falar, puxa vida, tá bom. Você, pela sua história, você merece 10 jogos. Agora, 11 não, tá? Se o time não estiver bem nesses 10, você não vai ter o direito a regalia de ter, por exemplo, o 11º. Acho que tá errado. Não é assim. O clube de futebol tem que ser encarado como uma empresa. É óbvio que ele mexe com sentimentos, ele mexe com emoções. O público dele, essa legião de consumidores, torcedores, é óbvio que eles são adeptos do clube por conta de emoções. Mas, veja, esses caras que estão aí, eles desenvolvem com o clube uma relação, o sujeito lá com o jaleco de polícia civil, ou outro aí também. Quer dizer, mas eles desenvolvem com o clube uma relação parasitária. Então, eles vivem no clube, eles ganham dinheiro vendendo camisas, vendendo a marca do clube. Não me consta que eles destinem alguma coisa para o Corinthians, como nenhum outro bando organizado faz. E mesmo assim, mesmo trabalhando no mercado paralelo, eles têm esse poder quase que de polícia, quase que de, alguém que realmente toma as decisões do clube. Eu acho isso um absurdo e mostra enfraquecimento do clube. Eu imagino alguém ligando lá pro Ancelotti agora, se ele tiver 1% de dúvida, falar, olha, tudo bem, mas no futebol brasileiro você vai encarar esse tipo de coisa, hein? Tem uma coisa absurda, um idiota deitado dentro de um caixão, simulando o Luan e tal. É falta de respeito ao ser humano, tudo. E o que um idiota desse tem de moral para fazer qualquer coisa desse tipo? Só que o Corinthians dá trela para isso, Zé Manuel. Então, eles se aproveitam da incompetência com que o Corinthians é dirigido já há algum tempo, né? É aquela história do vácuo de poder, né? Eles vão ganhando terreno na medida em que eles veem que não tem ninguém do Corinthians com competência para dirigir o time, para tomar decisões firmes, decisões corretas. Falar, ó, do jeito que está, na bagunça que está, até a gente vai lá. A gente também pode. Né? Se o Corinthians fosse um time bem administrado, com liderança positiva, administrado com uma empresa mesmo, com um grande empresário... Não nem chegar perto. Duvido que eles teriam essa ousadia de chegar. Poderiam até tentar na primeira vez, seriam barrados, né? Mas também iam pensar 2 vezes. Oh, o time é tão bem administrado, né? As coisas acontecem, independente de resultado, mas é bem administrado, tal, a gente vai chegar lá, vai passar vergonha, né? Mas do jeito que é o Corinthians hoje e do jeito que existe essa ausência de dirigentes com capacidade para pilotar um Boeing desse tamanho, que é o Corinthians, né? Que o Corinthians é um Boeing e eles dirigem como se fosse um, sei lá, um teco-teco. Essa é a grande realidade. E, na verdade, eles são pilotos de teco-teco. Né? Exatamente. Então você não pode... Um Boeing não pode ser... Se tiver um piloto de teco-teco, fica complicado. Será que lá também faltou dinheiro pro carnaval? É uma outra coisa, porque o carnaval deles aí nos últimos tempos não tem sido tão vencedor assim, né? Não sei, acho que não, viu? Acho que lá... Não falta dinheiro? Mauro, o que você pensa disso? Vai mudar em algum momento? Vamos evoluir ou vamos continuar nessas cenas ridículas? Isso se repete há muito tempo, né? E o Luxemburgo disse que nada mudou no futebol, praticamente nada mudou, né? Ele falou isso na coletiva, então, será que nada mudou? Vai lá encontrar as torcidas e fazer esse tipo de contato, né? E, assim, que apenas dá sequência àquilo que a própria diretoria fez. Ela consultou a torcida antes de contratar o Cuca, né? Foi. Então, estão realmente em perfeita sintonia. Diretoria e o novo técnico, né? Isso acho que não muda nada, na verdade. O que acontece? Você vai com isso contar com as organizadas te dando, digamos, um apoio durante um período, não vai pegar no pé do técnico. Acho que isso normalmente já aconteceria. Acabou de voltar para o clube, não acredito que as organizadas fossem ficar pegando no pé do Luxemburgo.
O time perder feio, 10 jogos, não tem isso, não existe. Não, vamos esperar o 11º para começar a vaiar e reclamar. Não, os caras vão protestar, porque é natural que protestem. Não só a torcida organizada, qualquer torcedor que vai comprar ingresso, vai lá em Itaquera acompanhar o jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians toma lá uma tamancada, sei lá de quem, vai fazer o quê? Não, vamos esperar o 11º jogo, aí a gente pode começar... Até acho que faz sentido você esperar alguns jogos, isso dentro de um raciocínio lógico, que nem sempre é o raciocínio do torcedor, para você responsabilizar ou não o técnico, cobrar ou não mais veementemente. Tem que ter um período inicial. O cara acabou de chegar, o jogo mesmo de terça-feira, eu acho que ele não tem nenhuma participação na derrota do Corinthians para o Independente Del Valle. Ele tinha acabado de chegar no clube. Vai fazer o quê? Milagre? Não tem como. Você pode fazer um discurso motivacional ali, fazer uma mudança, outra tática, mas você mal treinou, não vai mudar tanto. Mas depois de um certo número de jogos, depois de um certo tempo, a tendência, a expectativa vai ser de que algum progresso seja apresentado. E eles estão protestando de forma veemente agora contra o presidente do Corinthians, né? A gente está vendo aí as imagens, vários protestos contra o presidente. Não podemos esquecer que é ano político lá também, né? Sim, estão protestando contra esse porque deve ter algum interesse por trás de que um outro entre, ou qualquer coisa do tipo, né? Nunca é de graça esse tipo de coisa. Sempre alguma coisa por trás. E politicagem ou não, o presidente falou, quem manda aqui é a torcida. Eu faço o que a torcida mandar. Então os caras vão lá, eu quero que você faça, manda embora esse, contrata. Mas o problema é que os caras estão fazendo o que ele falou que era para fazer. O problema é que isso aí não é a torcida. A torcida, quando tem quase 30 milhões de torcedores. Mas eles acham que eles têm mais poder do que o Corinthians. Dado a eles, né? No Corinthians ele tem esse poder mesmo, não só no Corinthians, né? Em vários, né? Nos outros clubes também. O São Paulo demitiu o Rogério depois de uma nota da torcida organizada. Eu imagino que não foi uma decisão tomada, já devia estar tomada há algum tempo. Aí teve o aval da organizada e aí demitiram o Rogério. No Corinthians, isso ficou muito claro na questão do Cuca. Depois aí nem foi organizada, mas quando cogitaram o Roger Machado e conversaram com ele, você mandou uma mensagem ao Roger, ele respondeu que estava conversando. Pressão de rede social. Aí nem foi especificamente organizada, mas nas redes sociais foi um nome que não repercutiu bem. E aí o Corinthians desistiu e foi com o Luxemburgo. Então, em ano de eleição, isso fica mais reforçado ainda. Em ano de eleição, apesar do Duílio não ser candidato, no Estatuto do Corinthians não permite a reeleição, há um certo temor, porque no próprio grupo da situação, que está ali no poder desde 2007, desde o finalzinho de 2007, não há um consenso com o candidato. O candidato é o André Luiz Oliveira, né? A princípio, mas pelo que eu leio e ouço dos colegas que cobrem o Corinthians, há pessoas na situação que gostariam de ter outro candidato, que não sabem exatamente quem é. Então, nem na própria situação há um consenso. E isso pode mexer com a eleição. O próprio Andrés pode aparecer, dependendo do que acontecer com a oposição. Ele pode ser um nome de consenso do grupo da situação. Pode. Então, é um ano complicado político e o Corinthians não ganha um título desde 2019, incluindo o estadual. O último título do Corinthians foi o Paulista de 2019. Então já são 3 anos completos e estamos na 4ª temporada. Se o Corinthians não ganhar nada esse ano, e por enquanto nada indica que vai conquistar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, seria o 4º ano sem nenhum título. E aí na segunda-feira o Corinthians joga contra o Fortaleza, Piperno, um time que tem um técnico há 3 anos. Isso aí muda alguma coisa? Ô Flávio, eu acho que isso aí só aumenta a pressão, porque essa conversa de que vamos dar 10 jogos, então, muito bacana isso no discurso, né? Mas primeiro, quem fez a promessa me parece que não é assim o grupo mais confiável do mundo. Segundo, se o Corinthians joga mal e perde, porque afinal de contas vai jogar contra um time bom, né? Time que... Mas não é um absurdo perder do Fortaleza. Exatamente. Pelo contrário, eu diria que o Fortaleza é favorito. Um time que tem jogado um bom Campeonato Brasileiro até aqui, né? Então, se o Corinthians perde, será que essa promessa, esse acordo aí e tal, dos 10 jogos, ele vai continuar valendo, dependendo da forma como perder? Eu não sei, eu tenho muita dúvida. Então, assim, o fato é que toda vez que o time, isso vale para o Corinthians e vale para qualquer outro, toda vez que o clube começa a terceirizar a sua direção, o seu poder de comando, essa história acaba mal, porque ele está terceirizando em favor de um bando que já cometeu, inclusive, atrocidades. É gente que, inclusive, já ameaçou jogador, já tentou bater em jogador, em técnico, em dirigente, já armou briga de rua, já esteve, inclusive, envolvido aí em 1001 confusões. Quer dizer,
Qual o crédito, qual o aval dessa gente para ser convidado como se fosse um interlocutor, um acionista de uma empresa? Ah, então tá bom, a minha empresa está em crise, o Zé Manuel tem 20%, eu vou chamar ele para conversar com o nosso comitê executivo. Tudo bem, só que me parece que esse não é o caso, né? Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.